Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre diabetes, essa síndrome metabólica aí que acaba atingindo uma grande parte da nossa população e é uma síndrome de origem multifatorial. O que isso quer dizer? Que a diabetes não tem um único fator, de uma única forma, ou por um único meio que acaba desenvolvendo diabetes. Na verdade, o diabetes aí ele pode ser desencadeado de várias formas diferentes, por isso que ela é uma síndrome multifatorial. E nessa síndrome, então, o indivíduo apresenta ou uma deficiência na secreção de insulina ou uma deficiência na utilização da insulina. Isso é justamente porque o nosso organismo depende muito da presença de insulina na corrente sanguínea para que a gente possa, então, fazer a captação eficiente de glicose do nosso sangue. Nos nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre os processos de digestão e absorção de carboidratos e também de quando esse carboidrato, essa glicose, ela é absorvida, como que a gente promove a metabolização dela pela glicólise para a geração de ATP. Mas aqui vale a gente lembrar que a insulina só vai ser secretada quando a gente tiver glicose presente na corrente sanguínea. Então essa glicose vai ser absorvida lá no nosso intestino, passa pelo fígado e o fígado distribui para o organismo. Quando ela passa pelo pâncreas, lá no nosso pâncreas nós vamos ter as ilhotas pancreáticas, que no seu interior tem células beta, que tem a capacidade de perceber a concentração de glicose na sua periferia e promover então a síntese e a secreção de insulina na corrente sanguínea. E a insulina vai ser tão importante nesse processo porque nós temos alguns transportadores de glicose que não dependem de insulina, como o nosso GLUT2 que nós temos no nosso sistema nervoso central, que tendo insulina ou não na corrente sanguínea, ele vai promover a captação de glicose. Mas outros, como aqueles que estão no fígado, no tecido muscular, no tecido adiposo, eles usam um transportador GLUT do tipo 4. E esse transportador só consegue tirar a glicose da corrente sanguínea e colocar dentro da célula se a insulina estiver presente. Assim, nós podemos ter alguns tipos de diabetes justamente porque ocorre alguma falha nesse processo que acabam, então, dificultando ou atrapalhando de alguma forma o metabolismo da glicose. E nós vamos ter três tipos principais aí de diabetes que a gente vai falar hoje. O primeiro deles é o diabetes do tipo 1, aquele diabetes que é chamado de autoimune, que aí também muitas vezes pode ser chamado de infanto-juvenil, porque geralmente ele é diagnosticado aí no início da adolescência. E nesse tipo de diabetes, o próprio sistema imune, ele vai então promover a produção de anticorpos que vão atacar, vão reconhecer as células beta do pâncreas como células invasoras e vão atacar e destruir essas células. E ao fazer essa destruição, o indivíduo ele então vai apresentar uma hipoinsulinemia e ele vai também ter uma perda de peso justamente porque ele não está tendo substratos energéticos. No nosso segundo tipo, que é o diabetes do tipo 2, ele é um diabetes que vem de excessos energéticos. Isso porque quando a gente faz uma ingesta de alimentos com excesso de calorias, esse excesso de glicose vai lá e vai estimular excessivamente a nossa célula beta, que vai produzir uma quantidade muito grande de insulina. Só que a insulina, assim como qualquer outro hormônio, quando a gente tiver uma alta concentração, o hormônio vai gerar uma resistência lá a nível de seu receptor e esse hormônio não vai funcionar mais de maneira adequada. Logo, se esse indivíduo não utiliza a insulina de maneira adequada, a glicose fica na corrente sanguínea e está estimulando cada vez mais a célula beta a produzir mais insulina. E aí, esse excesso de atividade faz com que o indivíduo perca a célula beta de falência por exaustão, justamente porque ela trabalha tanto que chega um momento que ele acaba perdendo essa célula e aí cada vez mais vai dificultando o metabolismo da glicose e ele vai apresentando várias complicações, principalmente de origem vascular. E o terceiro tipo que a gente tem é o diabetes gestacional, que como o próprio nome diz, fica restrito a esse período gestacional ou logo pós esse período também.
E isso acontece justamente porque durante esse período ocorre um desbalanço entre a ingesta alimentar e a produção de insulina, porque o feto acaba fazendo captação de glicose lá na corrente sanguínea da mãe, e essa captação desequilibra a concentração de glicose e de insulina no metabolismo materno. E aí, por isso, muitas vezes a mãe acaba desenvolvendo diabetes gestacional, que geralmente pode ser facilmente corrigido com dieta, ou mesmo que ele acaba sendo corrigido com o próprio nascimento da criança. Certo? Grande abraço e até o próximo assunto.